Saudações, pessoal! Meu nome é Carla, eu sou estudante de licenciatura em Matemática pela PUC Minas e hoje nós vamos resolver juntos uma questão de análise combinatória. A questão é de um concurso de advocacia da Prefeitura de Jaru, Rondônia, do ano de 2019. Antes de irmos para a questão propriamente, vamos repassar algumas ideias de análise combinatória. A primeira delas é combinação. A ideia de combinação é contar todos os subconjuntos de elementos possível de um determinado conjunto. Na combinação, a ordem dos elementos não é relevante, ou seja, o agrupamento AB e o agrupamento BA são considerados um único agrupamento. Temos, então, o seguinte exemplo. Quantas duplas diferentes podemos formar com esses 5 patinhos? Nós temos um conjunto com 5 patinhos de diferentes cores e queremos formar subconjuntos de 2 elementos. Contar quantas duplas possíveis podemos formar. Pensando então na solução desse problema, podemos olhar para as 2 posições possíveis que devem ser preenchidas para formar uma dupla. Para a primeira posição, temos 5 opções de patinho. Para a segunda posição, temos 4 opções de patinho, já que 1 foi escolhido na primeira posição, totalizando assim 20 possíveis duplas. Exemplificando, nós temos algumas dessas duplas representadas ao lado. O patinho laranja com patinho verde, o patinho laranja com patinho amarelo, o patinho laranja com patinho azul e o patinho laranja com patinho vermelho. Em seguida, seria o patinho verde com patinho laranja, o patinho verde com patinho amarelo e assim por diante. Porém, se compararmos as 2 primeiras duplas, nós temos o patinho laranja com patinho verde e o patinho verde com patinho laranja. Independente da ordem dessas duplas, elas representam a mesma dupla. Sendo assim, podemos notar que cada dupla está sendo contada 2 vezes. Logo, dividiremos esse total de 20 opções por 2, resultando em um total de 10 opções de duplas. Esse processo de escolha de 2 elementos de 5 é chamado de combinação de 5 tomados 2 a 2, representado por essa notação. A outra ideia que vamos discutir é a ideia de permutação. Permutar elementos é mudar elementos de lugar. Pensando na organização entre os patinhos novamente, como contar as possíveis filas que eles podem formar? Seguindo a mesma linha de raciocínio, para a primeira posição da fila, temos 3 opções de patinhos, o verde, o vermelho e o azul. Para a segunda posição, nós temos apenas 2 possíveis patinhos, já que 1 foi escolhido para a primeira posição. E para a terceira e última posição, só nos resta uma opção de patinho. Temos, então, 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 3 fatorial. 3 fatorial é uma notação que representa um número multiplicado por todos os seus antecessores inteiros positivos. No nosso caso, 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, é igual a 6. Sendo assim, temos então 6 possíveis filas. E como esse é um resultado pequeno, podemos listá-las. Ficaria assim a representação delas em desenho. Bem, tendo esclarecido esses 2 conceitos, podemos então partir para a questão. A questão diz o seguinte: a quantidade de anagramas com 5 letras distintas, formadas a partir da palavra auditor é: letra A, 1220, letra B, 240, letra C, 360, letra D, 2520 e letra E, 5040. Pensando então na resolução da questão, podemos usar a princípio a ideia de combinação. Precisamos escolher 5 elementos de um conjunto com 7 e em seguida vamos permutar as possíveis escolhas. Segundo o conceito de combinação, vamos fazer a combinação de 7 tomados 5 a 5. Usando a mesma linha de raciocínio anterior, nós temos 5 opções e 7 opções de elementos para a primeira posição, seguindo assim cada opção subtraindo 1. Como nesse caso nós temos 5 elementos e cada conjunto formado por esses 5 elementos podem reaparecer com ordens diferentes, nós vamos dividir essa quantidade de opções por 5 fatorial, que é a permutação de todos eles. Porém, como a questão pede para fazermos um anagrama dessas 5 letras, nós vamos multiplicar esse resultado por 5 fatorial, que são as possíveis mudanças de posição dessas 5 letras. Simplificando o 5 fatorial da primeira linha com o 5 fatorial da segunda linha, porque nós estamos multiplicando e dividindo pelo mesmo número, chegamos no resultado de 2520, que nos leva à alternativa D. Com isso, chegamos ao fim do vídeo. Agradeço a atenção.